Bom dia, 23 de abril de 2020, quinta-feira, né? Estamos aqui fazendo o estudo da semana para os alunos do curso de Aprendizes do Evangelho do terceiro ano da Seara Bendita. E nós escolhemos o livro, este aqui, para leitura, Na Educação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Muito bem. E nós escolhemos uma passagem de Mateus, né? Jesus que fala, né? Mateus é que conta, no capítulo 5, versículo 39. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E começa ela. Quando a maldade humana, de alguma forma, causar-te prejuízos, quando a calúnia vier a enxovalhar o teu nome, quando te sentires ferido pelas pedras que te atiraram, ao invés de revidar as agressões recebidas ou de atirar outras pedras, faça como Jesus ensinou. Oferece a outra face. É o orgulho ferido que nos leva a retribuir o mal com outro mal, a reagir diante das ofensas recebidas. Não é nada mais do que isso, né? É o orgulho. Alguém lhe atirou uma pedra, alguém fez uma observação que você não gostou, que você não esperava, mais agressivo, ou até disse alguma verdade para você que você não aceita em si mesmo, ou mostrou e expôs algum erro seu, não é assim? O orgulho é que fala mais alto, tanto é que se a pessoa tivesse falado a mesma coisa num outro ambiente, só você e ela, de uma maneira mais suave, mais delicada, mostrando o conselho, o amor, a delicadeza, aceitaria de outra maneira, né? E aqui mostra justamente isso, que o que acontece quando nós revidamos é o nosso orgulho ferido, é a vergonha diante das outras pessoas quando nós fomos expostos, né? Colocado as nossas fraquezas à mostra, né? Então ela diz, oferecer a outra face, porém, não é uma atitude de covardia ou de humilhação, e sim demonstração de grandeza interior, né? E é isso o assunto dessa página de hoje, né? Se considerares o teu agressor como um doente da alma, sentirás piedades por compreender que toda maldade por ele praticada resultará em prejuízo próprio, pelo acúmulo de dívidas a ser resgatadas perante a justiça divina. É verdade. Quando você sabe, por exemplo, você está cuidando de uma pessoa, a pessoa já está cansada das dores, das noites as noites mal dormidas, a pessoa se sente incapaz, né? Toda pessoa que já tratou uma pessoa dessa sabe que a aceitação é muito difícil. Talvez uma pessoa que vinha a vida inteira trabalhando, sendo dono de si mesmo e agora tem que se sujeitar a uma situação, né, de ser ajudado e ter que obedecer o desejo do outro, o tempo do outro, a hora do outro, a disponibilidade do outro, né? Deixam essas pessoas extremamente agressivas, né? E muitas vezes nós ficamos olhando para ela e amamos a si mesmo, não é? Nós entendemos que ela está num momento de doença. E nós olhamos como uma doença, e essa doença, mesmo tudo que é desferido, falado, nós tratamos com o mesmo amor, o mesmo carinho. E é assim que a nossa irmã do Rosário nos convida, né? A olhar as pessoas que naquele momento falou de uma maneira mais agressiva com o olhar do amor, da indulgência, da compreensão, do entendimento, né? Não que aquela pessoa vai ser eternamente agressiva e nem que ela seja uma doente mental, mas naquele momento ela se encontra, entre aspas, com uma doença, porque a agressividade, a raiva, o ódio, a vingança, tudo isso são doenças da alma, né? Tantos são que quando nós estamos doentes assim, nós acabamos projetando no nosso corpo físico, né? E aí tá aí a psicossomática para nos falar, nos mostrar pelo simbolismo da doença o que a tua alma grita, né? Então isso é importante.
a gente entender, quando nós chamamos a outra pessoa, ela está neste momento doente, a gente não está querendo se achar superior e o outro inferior. A gente apenas temos que, é para aprender a olhar aquela situação, aquele momento, como uma doença. É uma doença naquele momento. Depois não, depois pode ter vários outros momentos de alegria, de virtudes, mas aquele momento que a pessoa desferiu, como ele falou, né, calúnia, etc e tal, é o momento de doença. Por isso que ela nos convida a olhar aquela pessoa como um doente da alma e que por isso ela precisa nesse momento, né, de compreensão. Continua ela. Oferecer outra face é saber perdoar e esquecer todo o mal com que tenha tentado nos envolver. Eu acabei de ver essa semana o filme do Divaldo. E todos conhecem, não vou dar spoiler, mas todos conhecem a história que ele sempre conta, que durante muito período, um bom período da vida dele, ele teve um espírito obsessor que acompanha ele há 400 anos, né? E aí tem um momento muito bonito, né, em que ele vai reencarna a mãe do obsessor e o Divaldo pega para criar e diz, eu vou criar como filha, né? E isso faz com que ele até diga, olha, eu te amar eu não sei, eu talvez consiga te perdoar, afinal de contas, há 400 anos, né, eu desenvolvi o ódio por você, o obsessor falando pro Divaldo. E é interessante, né, e ele falando, eu também acho que o amor nós vamos aprendendo, eu vou amar a sua mãe como minha filha e eu vou aprender também a amar você. Então, vocês percebem? É uma belíssima, né, a gente ter essa oportunidade de reencarnar perto de nós uma pessoa que a gente possa acabar, esgotar com os nossos karmas anteriores, né? Eu achei essa história que eu já conhecia do Divaldo, que ele mesmo conta em palestras, né? Belíssima, e ali foi muito bem colocado no filme, né? E é isso que ele fala. É difícil a gente de primeiro momento amar o nosso inimigo, mas perdoar aos poucos, trabalhar isso dentro de si, esquecer e não ficar revivendo, remoendo aquilo, isso já é, né, um momento de começar o processo de amar o inimigo, de dar a outra face, né? Assim, se também souberes agir, perdoando e esquecendo as agressões recebidas, estarás demonstrando superioridade moral e não igualando-te ao agressor. E aí eu fico me perguntando, né? Quando a gente fala, eu não vou revidar porque eu não quero me igualar ao agressor, eu estou me achando melhor do que o agressor. Eu estou me achando superior ao agressor espiritualmente. E isso não acontece, né? Porque nós só atraímos essas situações na nossa vida porque nós temos dentro de nós algo ainda na nossa alma, né? Que puxa magneticamente aquelas situações para os nossos caminhos, para que nós possamos aprender, né, a superar, a mudar a postura. Talvez no passado nós tenhamos feito isso com aquela pessoa, por isso que ela age dessa forma conosco hoje, né? É uma ação e reação. Então nós hoje somos as vítimas, mas talvez, né, com certeza, nós somos os algozes em outras vidas daquela pessoa. Então, se nós começamos a olhar assim, com esse olhar espiritual, nós conseguimos compreender e aceitar melhor as situações que estão acontecendo e não nos julgarmos o melhor. Eu não vou revidar porque eu sou superior, né? E isso não é bem assim, porque quem é manso e bom tem atitudes mansas e boas. E não porque ele é superior ao outro, né? Isso é a minha reflexão. E aí continua ela. Oferecer a outra face é uma figura de expressão. Vocês sabiam disso? É uma figura de expressão que não deve ser tomada em seu sentido literal. O cara bate aqui, agora bate aqui, por favor. Não é no sentido literal, né? É, na realidade, saber desejar e praticar o bem a quem nos deseja ou nos faça algum mal. Então, é o que o Divaldo estava fazendo, né? Ele estava aproveitando a oportunidade para amar a mãe do obsessor dele como a própria filha, dando todo o amor. Ele diz, toda vez que ela olhar para mim, toda vez que ela me abraçar, toda vez que ela me sorrir, eu estarei amando ela como e também aprendendo a amar você, né, o obsessor. É isso, gente. Isso é apresentar o outro lado da face, é mostrar
o outro lado daquela atitude, né? Se eu te dou ódio, eu vou te dar amor. A outra face é mostra o outro lado que você poderia fazer, né? Se eu te dou raiva, eu vou te dar compreensão. E assim vai. É mostrar o outro lado da moeda, daquilo que eu poderia fazer, né? Então, aquele que já conseguiu alcançar um grau superior de evolução, diz ela, nem mesmo sentir-se-á ofendido perante as ofensas alheias. O Chico disse isso, né? Passaram tempos e tempos atacando o Chico e perguntaram uma vez para ele que ele sentia em relação a essas pessoas. Ele disse, senti o quê? Eu não me senti ofendido? É isso, né? É não se sentir ofendido. Isso é naturalmente uma pessoa de evolução espiritual maior, né? Assim agiu Jesus quando perseguido, vilipendiado e crucificado, soube rogar a Deus por seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E assim ela nos convida, faze tu o mesmo, meu irmão. Que assim seja, graças a Deus, que possamos estar juntos nas quintas-feiras próximas, né? Quem sabe pessoalmente. Que assim seja, graças a Deus.